1, 2, 3, podcast Três Irmãos na área. Aqui quem fala com vocês, mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho. A gente tá com o nosso diretor Pedro Henrique ali na mesa e nosso produtor Arthur Andrade. Não é não, Robertinho? É isso aí. Fala aí, meus irmãos. Fala aí, meu irmão, beleza? Mais um podcast agora aqui, novamente, numa casa nova, né? No nosso estúdio novo. Eu né? gosto de falar que é a casa nova, porque as pessoas percebem a mudança. Você fala assim, onde que eles estão ali? Não é o tradicional. Tá legal. É legal isso aí, né? E aqui fica mais emocionante, né? A gente se sente livre, né? Acho que é o segundo deputado federal que a gente tá trocando ideia, né? Metrô? Metrô, né? Foi o primeiro. Federal foi, o Zé Vitor ficou de ir, mas o Zé Vitor o Zé Vitor é pra dar casa, mas enfim, é mais um deputado federal. A gente tá virando, seria alguém federal também, assim, atingindo outros distritos. É bom, né, cara? É bom falar com essa galera, assim, a política já ela tem que ser muito vista, a gente tem percebido que mudou a percepção das pessoas sobre política, antigamente as pessoas não discutiam e cada dia mais as pessoas têm se interessado pela política. Isso é muito bom, né? E a gente tem que entender o que cada político tem, o que ele faz, por que ele tá lá. E isso é a oportunidade. Quem vai ver isso aqui acaba aprendendo. Sim. É muito bom ter político com a gente. E eu quero agradecer a presença do deputado federal Ricardo Silva aqui com a gente. Valeu. Obrigado, Obrigado. Muito Rodrigão, bom, obrigado, bom. Rodrigão. Obrigado pelo carinho aí. Obrigado, Robertinho. Valeu. Obrigado ao Pedro Henrique, ao Arthur, a todos aí da produção. E... com cerveja. Voz de radialista, moço. Com cerveja. Bora tomar uma cerveja. Além da voz muito bonita. Vai ser nada, voz de taquara rachada, nada disso. Não, você falou, você é radialista, não é? Eu apresento aqui na Band News. Desde 2011 eu comecei. Eu começava fazendo comentários jurídicos, que eu sou formado em Direito. Band News TV ou Band News Rádio? Na rádio. Fiz TV também, fiz o SBT. Fiz o SBT também por alguns 2 anos no SBT. Aí eu fazia comentários jurídicos, eu sou formado em Direito, e o pessoal me chamou para fazer comentários, pitacos, enfim. Aí num dia o cara que apresentava o programa resolveu sair da emissora do dia para noite. E o dono da emissora me ligou, falou, vem aqui conversar comigo. Eu falei, pô, vamos lá. Falou, você topa apresentar o programa? Eu falei, não, de jeito nenhum, não sei fazer isso, não. Eu sou advogado, sou eu. Ele falou, rapaz, você manda os comentários jurídicos muito bem. E você é fera, você tem opinião, você vai pra cima, porque são comentários polêmicos aí. Falou, pô, eu posso tentar. Falei, então tenta não. Começa. Falei, mas quando? Ele falou, amanhã. Caraca. É amanhã mesmo, amanhã tem que estar aqui 6 da manhã. Falei, uai, bora, então vambora. Cheguei lá às 6 da manhã e comecei a apresentar o programa, que hoje em Ribeirão Preto, no Rádio Jornalismo, é o campeão de audiência hoje, sem dúvidas, para a nossa grande região. É diário? Diário. E agora eu virei deputado, o que eu faço? Eu apresento aqui, pessoalmente, de segunda, sexta e sábado, eu faço no estúdio. E de terça, quarta e quinta, ou sexta, às vezes, eu faço pelo WhatsApp. A ligação de WhatsApp fica igual ao estúdio. Pluga lá o aparelho e fica igual ao estúdio. É o microfone, né? Faço daqui mesmo, ó. Faço aqui mesmo, descendo por rede de Brasília. Olha a tecnologia, hein, rapaz? Fica bacana. Cara, eu não ia dar conta de trampar num emprego desse, assim. Tem maior dificuldade de acordar cedão, assim. Tem dificuldade de falar no celular. Não, também, eu tenho dificuldade de falar, mas pra mim a maior dificuldade é de acordar cedo, cara. Eu não dou conta, assim. Mas é uma experiência e tanto. Aí eu comecei na Band News. Eu não era político, tá? Eu era advogado, recém-formado. E comecei a apresentar lá, aí me lancei como candidato em 2012 a vereador em Ribeirão Preto. Fui o vereador mais votado aqui, uma votação histórica, o mais votado da história de Ribeirão, de um vereador novo. Até hoje é recorde. Recorde, 9.416 votos, o mais votado de um vereador novo. Tiveram outros 2 que já tinham mais mandatos, que já tiveram, em anos anteriores, uma votação acima. Mas eu fui o mais votado para vereador, saí para deputado federal em 2014 com 1 ano e meio de mandato. Tive 100 mil votos para federal em 2014.
perdi a eleição porque estava num partido que não fez quociente. Aliás, no Brasil hoje, essa lei que nós temos que debater isso, os mais votados não ganham. Eu nunca vi isso na minha vida. Você é contra isso daí? Eu acho que tem que ser, a democracia é voto, não é? Cara, mais pessoas querem você. Então a democracia é voto. Existe uma leitura que, se tiver esse sistema, as minorias não conseguem ganhar a eleição. Talvez buscar um sistema misto, mas o que nós temos no Brasil hoje é um sistema em que ele é um pouco desvirtuado. Eu estive entre os 70 mais votados do Estado, na 52ª posição. Em 2014 eu não fui eleito. Teve um cara que teve 24 mil votos e foi eleito. Então, cara, mas é meio estranho isso, né? Sabe que eu tenho medo disso aí, por exemplo, um deputado de Minas, né, que foi muito falado aí, ele ganhou. E eu não vi ninguém falando que ia votar nele. Eu não vi ele fazendo campanha política. E ele entrou com muito voto. Muito voto. Mas ele já estava lá há anos. Então, assim, eu concordo que tem que ser o mais votado para entrar. Mas eu tenho medo nisso daí. Porque tem muita gente poderosa. E a gente sabe que ainda existe essa parada de comprar voto. A gente não pode ser hipócrita com isso daí. Existe. Né? E aí o cara que tem muita grana vai comprar muito voto, vai entrar e o outro lá pega e não entra. E ainda tem os caciques dos partidos, né? Que acaba que com fundão eleitoral os caras ficam com muita grana, os outros não ficam com nada e esse cara vai sempre entrar. Mas isso não acontece hoje? Acontece. Acontece, porque hoje o cara compra voto. Aí ele tem bastante voto, é cacique partidário e ganha a eleição porque tem dinheiro e partido. Então, acho que isso acontece hoje. Isso acontece. Acontece, eu vou te falar uma coisa assim. Eu sou contra a legenda, né? E eu acho que ela ainda erra de novo, porque é o seguinte. Você teve muito voto e não foi. E a gente volta numa situação que é o seguinte, que é o cara que tem muito poder e compra e ganha com facilidade. E ele acaba arrastando outra pessoa. Você entende? Ele fica fortalecido com o que aconteceu. Porque... Quer o exemplo? O Tiririca. Ele teve numa eleição 1.500.000 votos, com um quociente de 300 mil votos, ele fez mais 5 deputados. Exato. Com o voto dele. É um negócio estranho, assim. Que não era pra estar lá, né? Não era pra estar lá. É um negócio estranho. E aí, poxa, eu, em 2014, hoje eu sou deputado federal, mas em 2014 eu tive 100 mil. É um negócio meio louco, né? E não é por mim, não. É porque quando você não elege e as pessoas votam em você, gera nas pessoas o seguinte: poxa, esse cara teve voto, esse cara era pra minha região estar recebendo mais recurso, era pra esse cara que eu confiei, tá lá. Então, gerou em 100 mil pessoas uma baita de uma frustração. Não comigo, porque eu tive votos, mas com o sistema. Com a política, né? É um negócio estranho, né? É um negócio estranho. Eu ainda concordo, Rodrigão, que nós precisamos encontrar um sistema misto. Qual que é o problema do sistema de você colocar só os mais votados? O problema é que as minorias que precisam estar representadas, elas talvez não vão ter força. É um negócio meio que de selva, né? Os mais fortes vencem. Talvez buscar um sistema misto. E aí, talvez o que poderia resolver isso é o que a Câmara Federal não avançou, que é uma reforma política com voto distrital. O que é o voto distrital? É como é nos Estados Unidos, é como é no Reino Unido, é como é na Alemanha. O deputado ele não tem que ser votado pelo Estado inteiro. Porque hoje o deputado ele recebe votos, eu me candidato, sou deputado federal pelo estado de São Paulo, eu posso ter votos a 1.000 quilômetros daqui. Ok? Não. Eu posso ter votos na capital, a minha base é Ribeirão Preto. O voto distrital, você divide o estado. Estados Unidos em condados. Lá eles são divididos por condados. Lá eles elegem o xerife, o juiz, o deputado, o prefeito, o vereador, tudo ali. Por cidades e por condados. O deputado é por condado. Aqui no Brasil não avançou para isso. Se avança para isso, acabou a conversa, porque cada região elege o seu. O que você ganha com isso? Você ganha que você aproxima o deputado de sua região, ok? Você delimita a atuação dele, porque o deputado ele tem atuação dupla.
Muitas pessoas me perguntam, o que você faz aí, não é? O Tiririca veio com essa história, eu não sei o que faz, mas quando eu for eu te conto, né? Bota em mim que eu vou descobrir. Eu vou descobrir. Enfim, tem função dupla, na verdade. Uma atuação nacional, que não envolve base. Por exemplo, votamos projetos na semana passada para travar o ICMS de todo o Brasil. Nós votamos matérias nacionais. Eu sou deputado federal, votamos projetos de lei federais. Mas nós temos uma atuação voltada para a nossa região, ok? Por exemplo, cada deputado federal, isso independente se é base do governo, se é oposição, não é um orçamento secreto, não é isso, é a emenda impositiva. Cada um pode pegar um pedaço do orçamento e destinar para onde quiser. O que é que alguns fazem? Manda para outros estados. O cara pega lá 5 milhões de reais. O cara é votado em São Paulo, mas ele manda para Rio de Janeiro. Por quê? Porque tem coisa errada. Pode fazer isso, mano? Eu não sabia pode, disso não, porque cara. o deputado é federal. Pode. Você pode mandar sua grana pro estado que você quiser, então. Para onde eu quiser no Brasil. Mas por que o cara faz isso? Por quê? Vem a pergunta. Tem coisa errada. Porque voto não tem, porque ele não pode ser votado por outro estado. O voto para deputado federal é só no estado dele. Então tem coisa errada. Não faz sentido nenhum, mano. Não faz. São distorções do sistema, isso tem. E aí apuraram que com essas emendas do orçamento secreto, que é pior ainda, deputados mandaram para outros estados. Picaram em 3 outros estados. Eu não posso acusar sem provas. Mas é óbvio que tem algum interesse que não é voto. Quando não é voto, o interesse é grana. Será que estão levando percentual? Será que estão roubando isso? É para se pensar. Mas você não pode acusar. Mas eu posso refletir. E a gente pode saber, por exemplo, quais são esses deputados? Tipo assim, sim, cara, eu quero saber imprensa. O deputado da minha região. Você tá mandando dinheiro pra fora do estado? Teve um de Ribeirão que mandou dinheiro para Boi em Minas Gerais, que é o estado de vocês, mas Ribeirão Preto, São Paulo. Cara mandou de para Ribeirão, Boi. O atual prefeito. Porra, mano. Mandou. Obrigado. Então, isso aí é um negócio estranho. É estranho. É estranho. Claro que pode ser a bandeira do cara, não tô aqui acusando, pode ser a bandeira mas não deveria. É por causa da bancada, você fala, bancada do Boi e tal, vamos mandar. Mas não faz sentido. Não deveria. Por isso que eu falo, com o voto distrital, você resolve isso. Você resolve a questão da representatividade, você resolve a questão de minorias, porque uma região vai eleger o seu representante. Vai eleger. E aí é assim nas democracias modernas do mundo. E o Brasil não é assim ainda. Eu vejo quando a galera fala de minoria, porque tipo assim, tem que ter um cadeirante lá, tem que ter um cego lá, tem que ter um deficiente, tem que ter um amputado. Talvez não é nem na parte da pessoa com deficiência. Talvez é na parte, por exemplo, de bandeiras. Nós temos que ter no Brasil, que é um país continental, nós temos pensamentos diversos. Sim. Nós temos pessoas que defendem temas mais à direita, outras que defendem temas mais à esquerda. Nós temos pessoas que defendem aqueles que, de fato, têm menor quantidade numérica mesmo na sociedade, enfim. E com o sistema que nós temos de votação proporcional, essas pessoas podem conseguir, talvez, entrar numa Câmara. Se for os mais votados, talvez não entra. Mas você resolve isso repartindo o Brasil, repartindo aí os estados, tendo voto distrital, ou voto distrital misto também, que seria uma mistura dos dois sistemas. Enfim, algo tem que acontecer, é o que eu defendo eu gostei dessa parada do distrital, assim, confesso pra você. Apesar que, pegando na nossa região, por exemplo, eu vejo deputado, a gente tá no Triângulo Mineiro, né? Nossa origem. Tem deputados que não são do Triângulo Mineiro que vai lá e coloca dinheiro lá na nossa região e tem voto pra caralho lá na nossa região, assim, sabe? Mas beleza, a sua região, qual que é o tamanho dela? Ela pode ter 3, 4 deputados. E aqueles deputados só vão poder botar dinheiro ali. Então, você canaliza o recurso também. Resolve no final, né, também. cara? No final resolve. E você aproxima o deputado. Você aproxima. Por quê?
Essa parte é importante, porque como que você vai resolver o problema se você não tá lá próximo? Você entendeu? Eu vejo com essa visão muito mais nítida. É muito mais fácil para quem acompanha, quem vive, quem tá próximo ali, identificar a maior... Porque problemas vão ser vários. Sem dúvidas. Conseguir entender a maior dor, o que é a primeira necessidade que você tem que resolver. É isso. Porque recurso você vai mandar, mas para que lado? Para quem? Ontem me ligou o prefeito de Jardinópolis, município próximo aqui, estava no carro voltando de uma cidade e era 10h30 da noite. Deputado, me ajuda, pelo amor de Deus, tem um paciente que infartou aqui no meu pronto atendimento, não estou conseguindo internar em hospital nenhum. Claro que isso não é função do deputado, mas não sendo função nossa, a gente de coração atende. Já pega o telefone e ligo para o HC, ligo para o hospital, pelo amor de Deus, tem um infartado no hospital lá, gente, arruma essa vaga. A vaga saiu meia-noite. Enfim, saiu. Não é função nossa, mas eu dou um exemplo. Nós estamos aqui, eu estou aqui. Para quem você vai ligar? Na hora que dá um problema ali, um prefeito, um vereador, alguém, é para o deputado da região. Igual em Minas, ali em Minas. Minas não vai me ligar. Alguém de Araguari não vai me ligar aqui. Eu nem conheço ninguém lá. Enfim, é isso. É isso. E como é que fica essa relação, então? Então, existe uma relação entre o prefeito e o deputado? Vamos falar, um prefeito amigo... É melhor do que uma oposição, talvez? Boa pergunta. No meu caso, não, porque eu tenho uma relação boa com todos. Eu não vejo partido, sabe? Eu não tenho esse negócio partidário, eu não tenho bandeira ideológica. Se vocês me perguntarem de esquerda e direita, eu vou ter dificuldade de falar com vocês, porque eu tenho temas que eu gosto da direita, tem temas que eu gosto da esquerda, eu gosto, então me classificar eu tenho dificuldade, sabe? Eu não... E hoje a galera gosta de rotular, né? Adora, né? Hoje você é direita ou esquerda, você é Bolsonaro ou Lula, como se você tinha que ser alguma coisa assim, se você não for nada disso, você não presta. Enfim, eu fujo um pouco disso. Você sabe que você falando essa questão da grana, eu penso muito que às vezes um deputado não é só para levar a grana para sua região. Muita gente pensa assim hoje. Não é, muito mais. Vou votar no cara ali porque se ele ganhar, ele é da região aqui, vai trazer grana para cá. Mas às vezes eu acho que um deputado é tão importante lá em Brasília... E às vezes nem para colocar projeto de lei, mas para barrar projeto de lei. Sem dúvidas. Tem projeto que é inútil, né? Absurdo. E o deputado, nessa hora, e a galera não pensa assim, né, mano? Não pensa. O voto distrital resolve isso. Por que resolve? Você não vai ter que ficar votando no deputado para mendigar que o cara vai trazer o recurso para cá. É o da região, ele só vai trazer para cá. Entendeu? Acabou essa história de mendigar. Eu tenho que mendigar para um deputado, mesmo que de longe, para ver se ele olha aqui para nossa instituição e manda 30 mil reais para cá. Acabou isso. Cada região vai ter o seu. E cada seu vai mandar para cá e ponto final. O voto não se vincula mais a isso. O voto se vincula em especial porque o dinheiro já vai ser daquela região. Aquela região vai eleger 3 deputados federais. Ponto final. Acabou a conversa. Vai se resolver o voto pela atuação parlamentar. E você, Rodrigão, tocou num ponto central. O deputado não é despachante do executivo, nem vereador. Não pode ser. Algumas pessoas me perguntam, Ricardo Silva, mas nessa eleição você vai apoiar Lula, Bolsonaro ou terceira via? E eu digo, eu como deputado posso manter uma postura de independência? Porque como deputado, vários projetos eu votei a favor de aprovar. Vários. E muitos votei contra. Um exemplo, privatização da Eletrobras. Dou um exemplo para vocês aí, vocês que estão acompanhando. Ricardo Silva, você é a favor ou contra a privatização? Depende. Não sou contra a priori, nem a favor a priori. Tenho que analisar o que está se privatizando, o que está se concedendo, qual é o custo para o povo. Enfim... Quem é de direita vai falar, eu sou a favor de privatizar tudo, conceder tudo, concessão é a saída. Quem é de esquerda vai falar, não, eu sou contra a concessão, sou contra a parceria público-privada. Eu falo, depende. Projeto que veio primeiro para a concessão da Eletrobras era um projeto bacana. Eu falo o seguinte, aquilo que é bom para as pessoas, nós temos que apoiar. E concessões podem ser boas. Muitas são boas, mas muitas são ruins. Aí eu votei a favor da concessão da Eletrobras.
a esquerda me atacou. Onde já se viu fazer concessão da Eletrobras, vai aumentar a energia, mas não leram um projeto que estava garantido o preço da energia, estava garantido os empregos em especial, porque nós temos que nos preocupar com seres humanos. Estava garantido. Foi para o Senado o projeto aprovado pela Câmara. O Senado retalhou o projeto. Um exemplo, disse que a energia que teria mais benefícios do governo seria a energia termonuclear, que é aquela que menos tem que ser valorizada. Nós temos um país com clima, com sol, com Solar, vento, né, com mano? tudo, Enfim, voltou para a Câmara cheio de retalho, eu votei contra. A direita me arrebentou. O Ricardo Silva votou contra a concessão da Eletrobras. Então percebam que esses rótulos, eles são muito ruins. Enfim, e nós temos que lutar para permitir que o parlamentar e as pessoas que entendam isso, que seja independente. Eu não tenho nenhum carinho, nenhum amor por Lula, nenhum carinho, nenhum amor por Bolsonaro. Acho que os dois cometem equívocos e muitos equívocos, mas acho que os dois também já acertaram. Já acertaram. Então, acho que tem que analisar o projeto, aquilo que se apresenta, aquilo que se faz, e não uma análise em abstrato, a priori, que muitas vezes leva o Brasil a ter uma torcida apenas. É isso que eu não acho bacana. Essa parada da Eletrobras, eu acho que a pessoa tem que acompanhar o projeto. Eu também penso igual você. A priori, o projeto inicial foi excelente, mas depois mudaram tudo, né, cara? Retalharam no Senado. Ia Senado levar retalhou. grana para outros lugares, isso. não ia ser São Paulo, era coisas absurdas colocar no projeto. Eu votei né, contra. Depois, quando voltou para a Câmara, votei contra. Porque quando o Senado muda, volta para a Câmara para reanalisar. Votei contra. Cara, isso é super comum, é muito interessante como que é sempre dessa forma. Tem um projeto que às vezes está perfeito, o cara fez o planejamento, estruturou o projeto, foi lá e fez a proposta. E aí chega lá, ele é Os caras tudo arregaçam com modificado, tudo, né? às vezes para não deixar um mérito, não sei se é isso. Fica igual mas o eu pacote tenho- que o Moro tinha feito, né? Você Mudou entende? tudo, né? De Tem um segurança. estudo que foi feito para o projeto chegue, né? Sim. De jeito correto e tudo. Aí, não, isso aqui pra mim não presta. Aí o outro fala, não, isso aqui pra mim é que não é bom. Aí tem que agradar todo mundo e no final não passa, ou não chega, ou não conclui. Quer mais polêmica aí, não? Voto impresso auditável. Polêmica, hein? Você que tá acompanhando aí, Você foi contra? eu vou explicar minha posição. Não, mas fala primeiro o que você fez. fala não, Contra- fala. Eu votei a favor. Ah, não, para. E eu vou explicar para vocês. Eu sabia que era polêmico. ah. Sabia. Vou explicar para vocês. Projeto do voto impresso auditável. Seguinte, primeiro, eu defendo urna eletrônica. Eu fui eleito pela urna eletrônica. Tive 60 e quase 62 mil votos pela urna eletrônica. Defendo o voto eletrônico. Defendo isso tudo. Mas o projeto, eu li o projeto. Teve um projeto inicial, depois teve um substitutivo, que nós acabamos votando esse projeto que foi alterado. É polêmico o assunto, mas eu acho que a gente tem que entender o projeto, que é bacana. Entender o projeto. O que seria o voto impresso auditável, então? É algo que eu já venho defendido faz tempo, que o Eduardo Campos defendia, muita gente, o Brizola defendeu isso lá atrás. É o seguinte, o voto eletrônico é muito bacana, mas não custa nada. Não custa nada, não tem nenhum problema que você imprima o voto sem que a pessoa tenha contato manual com esse voto, que ele caia numa urna e que ele fique lá guardado numa urna. Como é que será a apuração? Eletrônica. Eu acho que deram o nome errado para isso. Voto tem que ser voto eletrônico auditável, não voto impresso auditável. Sim. Então, o substitutivo, ele previa assim, você votava em alguém, vota no Ricardo Silva, número XXXX, votei para Ricardo Silva como deputado, para senador, para presidente, governador. O voto, ele é impresso e ele cai numa urna, ok? A pessoa não leva embora o voto, não sai carregando o voto, ele cai de uma redoma numa urna. Fica lá. Cada partido poderia pedir a conferência de 1% apenas das urnas nacionais na escola que quisesse. Imagine só que eu desconfiei que na escola tal
Eu tive mais votos, maravilha. Lá você confere, já com resultado proclamado. Eu não vejo problema nisso. Não seria a contagem manual de votos, nem a retomada de voto por escrito. Não seria, porque quando é que nós tivemos mais fraudes? Quando o voto era no papel. No papel. Opa! Brizola sofreu muito com isso, me lembro. Muitos candidatos perderam a eleição no voto no papel. Porque roubaram o presidente do mesário ali. Era ligado a um candidato, o cara simplesmente contava como ele queria. Cara, a verdade dias, era essa. Você ficava dias contando dias e tinha fraude. Semana. Fraude, eu lembro fraude. que a galera lá no ginásio, lá, fechava o ginásio da cidade e todo mundo sentado lá contando e contava errado, contava certo, sumia voto. Sem dúvidas. Hoje você acaba a eleição 5 horas, 5h15, você tá sabendo que você tá eleito. Sabe que tá eleito, que não tá eleito. Uma eleição presidencial se resolve às 20 horas do mesmo dia. Olha aí, cara. Com o Brasil inteiro interligado. Isso nada mudaria. Nada, absolutamente nada mudaria. Nada. Então, na dúvida, por que não? Porque sempre que você fala que não pode fazer isso, gera uma dúvida. Ah, Ricardo, mas vai ter um custo para comprar impressora, para imprimir o papel. Gente, custo tem, para tudo que é lado. A democracia tem custos. E, enfim, eu votei a favor. Ah, mas você é bolsonarista? Eu não tenho o mínimo de apreço pelo presidente da República. Você nunca arrependeu desse voto a favor? Não, e votei com convicção. E acho que não teria nenhum problema fazer isso. Por quê? Seria apuração eletrônica. Confundiram o projeto inicial com o substitutivo que nós votamos. O projeto inicial, ele dizia que a apuração dependeria de uma análise dos votos impressos. Ou seja, absurdo. Absurdo. O substitutivo, a apuração é eletrônica, tudo se apura como está hoje, sai o boletim de urna, prega na porta da sala, e só teríamos algumas urnas que ficariam por dias determinados para uma eventual análise específica de um percentual pequeno, porque por amostragem você sabe o que aconteceu. Eu não vi problema. O único problema que poderiam apontar nisso seria custo. Ah, mas custa, ok. Esse é um problema. Mas é um problema que a democracia custa, não teria problemas. Estados Unidos fazem isso. Lá, eles fazem como? O voto é impresso. E eles digitalizam o voto. Então o cara chega lá com o voto, que é um cadernão, ele vota para eleger o xerife, para eleger o vereador, para eleger não sei quem. Aí ele passa num scanner. O scanner puxa o voto dele, então o voto é eletrônico, porque puxa o voto e ele deposita numa urna. Aquele papelão lá, ele põe numa urna e fica lá o voto. O Donald Trump quis questionar as urnas e quis auditoria. Teve. Hoje, o nosso sistema é muito seguro, eletrônico, muito seguro. Confio em gênero, número e grau. É seguro. É 100%, né, cara? 100% seguro. Não é inseguro, é 100% seguro. Eu não li, mas eu vi um cara que leu todos os laudos da urna, assim, um cara lá de dentro da Câmara e falou assim, mano, não tem como. Não, é seguro. Não tem como. É seguro. Agora, assim, o que eu vejo nisso aí, que às vezes o deputado, o nosso representante, ele não tem que pensar só naquele momento. Ele tem que pensar a longo prazo também. E os motivos que as coisas estão sendo colocadas em pauta, sabe? Você tem razão nisso, Rodrigão. A gente tem tanta coisa importante pra gente discutir e votar. Tem razão. E eu vejo que aquilo lá é colocado em pauta pra enfraquecer a democracia. Você tem razão nisso. Destabilizar total. Tem razão nisso. E vai continuar acontecendo. E pior, sabe? Então, assim... Cara, eu queria tanto colocar uma pedra nisso aí e falar assim, ponto final. Pra mim tá colocada. Mas imagine só a minha situação. Eu sou deputado. E eu acho que esse assunto realmente é secundário. Eu concordo com você, nós temos temas muito mais importantes para poder analisar sobre isso. Mas eu não pauto os temas. Os temas são pautados e colocados à minha apreciação. Então, no dia tal, tenho que estar em plenário para dizer sim ou não. O que eu faço? Eu li o projeto. Eu não pauto o projeto. Não sou eu quem pauto. Quem pauta é o presidente da Câmara,
ouvindo os líderes partidários. Então, eu tenho que estar no dia tal, horário tal, no plenário, para dizer sim ou dizer não. E aí o que eu faço? Eu leio o projeto, raciocino, analiso, entendo que esse assunto é usado de forma indecente para atacar o TSE, para atacar as instâncias que são da democracia. E é uma discussão tão fútil, tão besta essa. Mas lendo o projeto eu achei bacana. Eu não achei um projeto... se você contextualizar com o atual momento, você tem razão. Que é uma tentativa insana de querer atacar justiça eleitoral, de querer atacar a democracia, de querer já tirar a legitimidade de uma possível perda de eleição que pode acontecer para o atual presidente. Mas lendo o projeto, eu falei, o projeto é bom, cara. Não vejo, eu não vejo problemas em aprovar esse projeto. O que eu vejo, assim, e eu acho que é o que o Rodrigão pensa, além desse projeto em específico, é que às vezes é jogado um monte de projeto ali para passar, para que seja criada ali uma fumaça. Enquanto isso, projetos que são realmente importantes passem sem que, vamos falar, a população, que é o principal interessado, saiba que isso está acontecendo lá dentro. Eu ou falo não que, às passem. vezes, interesse... Isso, ou não passem. Por exemplo, é. reforma tributária. Tem um projeto mais sensível do que esse. Cara, precisava, né, mano? Mais Brasil do que esse. disso, né, cara? Precisa muito. Hoje o que nós temos no Brasil é uma cobrança de impostos na produção. Quem produz hoje, quem emprega, vocês têm aqui um podcast, deve ter alguns colaboradores que trabalham, é difícil pagar salário. Para quem paga salário não é fácil não, gente. É difícil demais. E para quem recebe é pouco. E para quem recebe é pouco, porque hoje você paga o dobro do que a pessoa recebe, muito vai para o governo. Tá errado. E nós aprovamos recentemente na Câmara, e foi para o Senado, e parou no Senado, um projeto que muda um pouco disso. É apenas um bracinho da reforma tributária, que é desfocar os impostos da produção e jogar para o lucro. Para o lucro. Não tem problema nenhum se uma pessoa ganha 100 mil reais de lucro. Tira o custo produção, o cara ganhou 100 mil de lucro. O cara pagar um tanto de imposto sobre isso. É isso mesmo. Perfeito. É isso mesmo. Agora o Brasil ele cobra a produção. E aí ao cobrar a produção você desestimula a produção. E a reforma tributária tinha que ser focada nisso, em cobrar, em tirar o custo da produção, da folha de pagamento, daquilo que você paga de insumos, de impostos, e mandar para o lucro. Manda para o lucro e taxa o lucro. E aí é onde o banqueiro não quer. Porque o banqueiro não produz um prego. O banco, que é quem manda nesse país, infelizmente, mandava no governo passado e manda nesse governo. E vou dar um exemplo de um projeto que sou relator na Câmara, que beneficia aposentados e faz banco pagar conta. E não anda por causa disso. O banco hoje, ele só vive do lucro. Se um acionista de um banco, o banco teve lucro aí, recorde, bilhões e bilhões e bilhões. Cada ano aumentando, né, mano? Não há cobrança de impostos sobre a divisão dos dividendos. O cara pega lá, o banco teve 20 bilhões em lucros, um número hipotético. Desse lucro do banco, ele transfere 1 bilhão para a conta do sócio. Essa transferência é livre de impostos, cara. Incrível isso, né? Tá transferindo o lucro, né? Eles falam que transferindo já foi tributado lucro ali e tal. Mas para a instituição financeira não foi, ele não produziu nada. Ele mexeu com dinheiro, ele não produziu. Se ele produzisse um prego, ele ia ter pago para comprar mão de obra, para poder comprar matéria-prima. Ele não produziu um prego, velho. Ele lidou com dinheiro. O dinheiro rendeu o dinheiro rendeu juros do cliente que tá no cheque especial, bicho. E aí o cara, o banco lucra e para transferir o lucro para os seus acionistas não paga imposto, velho. Então é um negócio meio louco isso no Brasil. E se você abre uma lojinha para vender sorvete, você vai contratar alguém, você está pagando imposto
50% do que custa o seu funcionário. Você então compra com imposto, você vende com tudo. imposto. Então é um negócio meio louco o Brasil. Tudo quanto é tipo, é meio né? louco, Então a reforma tributária seria praticar a justiça tributária. Mas aí você fala isso, o cara vira e fala assim, mas se fizer isso, o banco vai sair. E o banco traz dinheiro pro país, o banco não sei o quê. O banco não vai sair nunca, porque banco gosta de onde tem dinheiro, ele só vai ganhar menos. Quer um exemplo prático? Existe um imposto que os bancos deveriam pagar e que eles têm facilitações tributárias, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, que é justamente mais ou menos isso aí. Os caras não pagam esse imposto. Teve um projeto na Câmara que dá um auxílio emergencial para o aposentado. Até mandar um abraço para o Dr. Sandro Lúcio Gonçalves, que foi entrevistado por vocês já. Dr. Sandro. Ele que idealizou esse projeto, é de Araguari, Minas Gerais também. Nós abraçamos essa ideia. Esse projeto concede o 14º salário para aposentados. O que significa isso? Na pandemia, uma galera recebeu ajuda. Por exemplo, auxílio emergencial atingiu o microempreendedor, a microempresa, o desempregado, enfim. O Auxílio Brasil foi para quem? Para quem era do Bolsa Família e do Cadastro Único. O Pronamp, que ajudou também na pandemia, o comerciante, o empresário. Muitos tiveram dificuldade para acessar esses empréstimos aí com juros subsidiados, mas teve. O que é que teve para a pessoa idosa? Nada, não teve nada. Para o idoso, para o aposentado, para o senhorzinho que ganha um salário mínimo, aí o filho perdeu o emprego, o neto perdeu o emprego, teve que arcar com os custos disso na pandemia, o remédio subiu porque teve inflação, a alimentação subiu porque teve inflação. O que é que teve de ajuda para a pessoa idosa? Nada. Então nós idealizamos um projeto para dar uma ajuda emergencial, apenas uma ajuda, que podia durar de 1 ano até 2 anos, ok? Só isso, de 1 até 2 salários mínimos para o aposentado. A pergunta que vem é, quando você apresenta um projeto que dá custos, quem paga a conta? De onde vem o dinheiro? Tem que tirar de algum lugar. A fonte de custeio tem que tirar de algum lugar. O que nós pensamos? Vamos nos reunir com o governo. Então nós chamamos uma reunião com o Ministério da Economia. Na época o projeto estava na Comissão de Finanças e Tributação com o relator Fábio Mitidieri, que é um deputado federal. O Ministério da Economia, de forma surpreendente, nos apresentou a fonte de custeio. Eu achei que eles iam falar, não somos contra porque tem custo para o governo não pode pagar essa conta, nós somos contra. Eles apresentaram o quê? Deram um cardápio para a gente de pessoas que não pagam impostos. Então tem muita gente nesse Brasil que não paga imposto. Sério? Sério. E veio do Ministério da Economia. Mas são pessoas pequenas assim ou são pessoas... De tudo. Em geral, grandes conglomerados que conseguiram ao longo dos anos aprovar projetos na Câmara Federal e no Senado com isenções tributárias. Amigos do rei. Amigos do rei, é isso. É amigos do rei. Então, os caras trouxeram pra gente um cardápio. Escolham. O relator Fábio Mitidieri pegou tudo e botou no relatório. Em especial, acionistas da Petrobras. O lucro líquido da Petrobras em 3 meses ultrapassou 44 bilhões. Enquanto o povo paga combustível. O que os bancos tiveram de lucro é coisa fantástica. Então o que nós fizemos? Inserimos essas isenções tributárias no projeto do 14º. Arrumamos 40 bilhões do dia para a noite. 40 bi, que é o que vai custar pagar um salário até 2 para os aposentados do Brasil. 40 bilhões de reais nós conseguimos num estalar de dedo, apenas revendo algumas isenções tributárias. E voltando a tributar qual setor, por exemplo? Em especial, acionistas da Petrobras e bancos. Com impostos que eles não pagam. Isso, e aí, se os caras pagassem um pouco de imposto por aquilo que eles lucram... Você não está falando de muita coisa, você está falando um pouco. Um pouco. Não, é um pouquinho só. Nós teríamos o pagamento para todos os idosos do Brasil. Todos. Cara, olha esse dinheiro na economia, né, cara? Aí o idoso recebe um auxílio emergencial, que é o tal do 14º. Eu sou o relator desse projeto agora na Comissão de Constituição e Justiça. Já apresentei o relatório favorável ao projeto, que é constitucional. Ele vai gastar
no mercado, ele vai gastar no bar, ele vai gastar na farmácia, no Uber. No Uber, ele vai usar esse dinheiro, ele vai pagar uma conta dele. Ele vai gastar. Ele vai gastar, porque ele está precisando. E aí nós temos uma economia que gira. Então, você me perguntou se o banco sairia do Brasil. Não. O banco não sai de uma economia tão forte como a nossa. É que o banco adora o Brasil porque o Brasil hoje virou paraíso para a especulação financeira. É paraíso. O que esses caras não ganham na Alemanha, o que eles não ganham nos Estados Unidos, o que eles não ganham, eles ganham aqui no Brasil. Os caras ganham demais aqui. Aqui é lindo para eles, é maravilha, é espetáculo. Espetáculo. Para começar, que a Constituição Federal prevê que se você emprestar dinheiro para ele, se você pegar R$1.000 e emprestar para o Robertinho, você pode cobrar de juros 1% ao mês, ok? Mais do que isso é agiotagem, é crime. É crime. Alguns praticam isso, encontram formas para praticar isso, mas é crime. O banco pode emprestar dinheiro para ele a 12, 13% ao mês. Se você estourar o cheque especial, é 25% ao mês. 18, né? 18, hoje o cheque especial é 18. 18. E se você estourar o cheque especial, aquilo que você estoura é 25, 30% ao mês. E pode? Por que pode isso aí? Porque a Constituição de 88 excepcionou os bancos. Entenda como o banco no Brasil ele tem tudo e nós não temos nada. Então, é sobre tratar de um pouco de justiça. O banco é importante, o banco movimenta dinheiro, movimenta economia, mas poxa, olha o lucro dos caras e olha o lucro de quem está vivendo aqui na realidade. Não é isso. Ah, mas esse é um papo de esquerda. Não, esse é um papo de quem tem um pouco de justiça. Ok? Se você pegar o Partido Novo, por exemplo, vai abominar essa minha tese de você cobrar um pouco mais de quem tem mais. Só que aí quando eu falo que eu sou a favor de concessões, de algumas delas, aí os caras olham e falam, como que se classifica um cara desse? É essa a dificuldade que eu volto aqui no início da entrevista, de falar de esquerda, direita, enfim, é isso aí. Mas uma pauta dessa, né, que você vai mexer diretamente nas pessoas mais fortes do país, falam financeiramente, claro. Muito forte, né, mano? E essas pessoas, elas têm muita influência em todos os meios. Sem dúvidas. Cara, eu vejo nadar contra a corrente. Você vai fazer muita força de verdade. É difícil aprovar. Difícil. Por isso hoje que o 14º salário é difícil aprovar. É difícil. É porque vai mexer. Algumas pessoas que não entendem, eu recebi mensagens pelas redes sociais quando eu fiz uma live, que eu sou o relator do projeto. Ah, Ricardo Silva, você quer quebrar o Brasil? Como é que o governo vai pagar um 14º? Eu falo, gente, não é um centavo do governo. É dinheiro novo. Não é dinheiro do governo. Então, as pessoas vêm com essa tese sem conhecer. Outras falam, o projeto é inconstitucional, porque quando você mostra que tem que ter um custo, tem que mostrar de onde vem o dinheiro. Isso. Não leram um projeto. Nós mostramos com base no próprio Ministério da Economia que nos sugeriu isso. Foi o próprio governo que nos sugeriu isso, não o governo pelo presidente da República, mas os técnicos do Ministério da Fazenda, revoltados com isso. Aliás, a reunião foi até um pouco constrangedora, contar os bastidores. Sentou eu, Ricardo Silva, sentou o Pompeu de Matos, que é o autor do projeto, o deputado Fábio Mitidieri, que era o relator na Comissão de Finanças e Tributação, e sentou ali o representante do governo, que era o deputado Sanderson, sentou aqui o representante do INSS, sentou o líder do governo, Ricardo Barros, e os técnicos do Ministério da Economia. Começa a reunião, o deputado Sanderson, muito educado, vamos ouvir o governo. O governo, ora, nós não temos dinheiro, porque dinheiro, nós entendemos que o projeto que ajuda o aposentado é fundamental, é algo bacana, mas nós não temos dinheiro, tem que mostrar a fonte de custeio, para lá. A gente ali quieto. Ministério da Economia, eu achei que viria nessa toada. Os caras, desculpe a vocês, mas nós aqui temos um cardápio que os deputados podem rever de isenções tributárias que vai encontrar aqui muito dinheiro. Tá aqui, ó. Os caras fizeram isso talvez de desabafo. Você acha que é quanto de isenção tributária hoje nesse cardápio? Você Esse falou cardápio, um curso de 40 bi para pelo menos 300 bi. Por baixo 300 bi. Tô falando sem fazer conta.
mas por baixo 300 bi. É muito grande. Tem gente que não... Tem Cara, gente... Você pode fazer proposta bacana demais pra pegar isso. Dinheiro né? tem, velho. Dinheiro nesse país tem. Se você buscar um pouco de justiça tributária, aí é onde entra a reforma tributária. Se a reforma tributária passasse com justiça, nós não precisaríamos de retalhar mais nada. Nós teríamos dinheiro para fazer as coisas. O que o povo pode fazer para que isso aconteça? Eu falo assim, tem como fortalecer, porque você tem um projeto bacana que tá lá e eu acredito que talvez não passe. É difícil passar. Tem como forçar, sei lá, fazer uma ação, uma petição? Eu tenho feito lives, o povo tem participado, pressionado. É força popular mesmo? Força Seria, popular, é isso, a única ação. Popular. E governo que queira fazer isso. Porque o governo entra, ele acaba se atrelando a interesses econômicos. E vou dizer que isso acontece na prática. Sim. E não há nenhum candidato à presidência da República, exceto talvez alguns menores, como o André Janones, que é um cara menor, que é de Minas até, um cara que não tem muita ligação, mas também tá ali mais embaixo nas pesquisas. Você acha que ele é uma terceira via, o André Janones? Poderia ser, um cara que eu gosto bastante, mas é difícil porque hoje a polarização é Lula e Bolsonaro. E não há nenhum desses dois que esteja isento e livre para poder aplicar uma reforma realmente justa nesse país. Infelizmente, não vejo nos dois nenhuma... Você fica chateado com esse cenário, assim, quando você olha? Fico, mas me compete falar. Me compete manifestar, enfim. E o que nós falamos aqui é um pouco profundo. Como nós temos tempo aqui para falar no podcast, a gente fala com bastante gosto, se aprofunda, enfim. E tentando tornar o assunto mais simples possível. A verdade é que quem paga imposto nesse Brasil é quem produz. Geralmente quem produz pouco. E quem consome. O consumidor também não tem escolha. Você vai abastecer o carro, você não tem como chegar no frentista e falar, olha, eu fui colocar meu carro aqui, coloquei R$300 em Ribeirão Preto, dos R$300 eu vi lá, na notinha, R$110 eu paguei de impostos estaduais e federais. Ou seja, se nós não tivéssemos essa quantidade de impostos, seria 180, né? 190. Eu paguei R$300. Não tem como você abastecer e falar, olha, eu quero que eu vou sonegar esse imposto aqui, então eu vou abastecer, você me sonega ele que eu não vou pagar. Você não escolhe. O consumidor não tem como escolher ir no mercado, comprar o arroz, feijão e não pagar o imposto. Ele paga embutido. Assim como o pequeno, o médio, até o grande paga também, não tem como. Quem só nega é o dono do estabelecimento e, infelizmente, porque é complicado, né? Porque o cara tem até várias despesas, né? Até pra ele. O cara tem funcionário, tem não sei o quê, tem porque a carga é grande. A carga é altíssima. Se a carga não fosse na produção e fosse no lucro, seria a saída, né? Certeza. Você sabe que a hora que a gente estava conversando o voto impresso, eu queria chegar num ponto que eu ia perguntar para você no final. Se você tem medo da nossa democracia acabar. Tenho não. Apesar de alguns delírios, de alguns mais xaropes, falar tem que fechar o Congresso, tem que fechar o Supremo, a gente ouve isso, sabe? O Brasil é uma coisa assim interessante, né? Porque o Brasil tem coisa boa. Vamos falar de coisa boa. O amadurecimento institucional do Brasil é muito bacana. O Brasil vem com uma Constituição de 1988. Uma Constituição recente. Mas o Brasil vem passando por um processo de amadurecimento muito interessante. As instituições brasileiras são amadurecidas. Nós temos um bom Ministério Público amadurecido. Claro, tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar desse planeta. Não estou me referindo à totalidade. Mas nós temos um Ministério Público amadurecido, nós temos um judiciário amadurecido. Mas o fulano de tal fez coisa errada. Ok, mas eu falo da instituição. Nós temos um Congresso Nacional amadurecido. Mas tem deputado que não vale nada. Isso tem, mas a instituição ela está numa situação amadurecida. E não há espaço no Brasil para golpe. Não há espaço. Quem perder a eleição vai sair de lá, se quiser, pela porta da frente ou pelas portas dos fundos, numa cadeia. É isso. Não, o Brasil não tem espaço para isso. Eu não tenho o mínimo de receio de fulano perder, de fulano ganhar e fulano dar golpe. Eu não tenho esse receio. Apesar de que alguns ensaiam.
ensaiam. Sério? Ensaia. Você vê essas palavras do presidente da República aí, essas charopadas aí, ensaia, mas é pataquada, talvez medo de ser preso e, enfim, é isso. Assim, cara, eu vejo que qualquer um que ganhar... Ganhou, mano. Acabou. Né? Ganhou pela eleição ali que ganhou. Acabou. Né? Mas eu tenho medo, cara. Eu vejo que vai ser inflado. Vai ser uma eleição vai muito ser tensa, polarizada. Tensa. O processo vai ser. Você pega um presidente que fala assim, cara, se eu não ganhar no primeiro, porque a gente sabe que o Lula, por exemplo, que é o segundo candidato aí no páreo aí, nunca ganhou no primeiro turno, né? Nenhuma eleição. E nem os candidatos dele, eu acho. E no segundo turno eles são muito fortes, né? E o presidente vira e fala assim, mano, se eu não ganhar no primeiro, é porque boicotaram as urnas e eu não vou aceitar o segundo. Porra, velho. Não tem força. Mas o exército vai comprar. O exército não vai comprar essa história, não vai comprar. Mas e essas o Trump tentou fazer confusão lá. Não tinha mais força, eu acho. Fez um rolo lá no Capitólio, lá no Congresso deles. Mas aí você pega esse orçamento secreto. Isso não é uma força... O orçamento secreto, eu vou explicar para vocês o que é isso. É o seguinte. Hoje a Câmara regulamentou isso de forma correta. Como é que funcionava? E aí vem a parte certa e a parte errada. E vou explicar onde que entra cada história disso. O orçamento está nas mãos de uma pessoa no Brasil, chama o relator. É um deputado federal ou um senador, a depender. Um ano é um deputado, outro ano é um senador. Na época desse orçamento secreto foi o senador Márcio Bittar. Ele que elabora o orçamento, com as sugestões dos deputados. Então, como é que era na prática? Eu tinha uma demanda aqui da minha região. Um hospital que está precisando de R$1 milhão para retomar a cirurgia de catarata, um exemplo. Eu pegava essa demanda, levava para o relator do orçamento, que é o senador Márcio Bittar, pedia uma audiência com ele, levava para ele e falava, senador, aqui está uma demanda muito justa de Ribeirão e eu preciso que o senhor acolha isso, porque ele é o dono da caneta, ele é quem faz a peça orçamentária. Aí ele me olhava e dizia, olha, tá bom, deputado, nós vamos atender esse pleito, eu vou assinar isso hoje para o senhor, eu vou mandar R$1 milhão para esse hospital. Até aí, tudo bem. Qual que era o problema disso tudo? O problema disso é que não ia o nome do deputado. Entendeu ou não? O meu nome e essa verba que ia chegar para cá, ia chegar como senador Márcio Bittar enviando R$1 milhão para o hospital que eu pedi. Não ia ter o meu nome, Ricardo Silva, como quem pediu, ok? Nos trâmites do governo, porque era uma canetada do relator. Eu te falei a parte boa. Isso é orçamento secreto, até então. A parte porque o meu nome não ia, mas eu pedi o dinheiro vinha para cá. Só que começaram a usar desse expediente para fazer coisa errada. Ok? Uma coisa é você levar uma demanda de sua região para atender e você, ok, maravilha, e atendeu. Outra coisa é você chegar, levar demandas não justas, pensando no lucro, o deputado vai destinar um recurso para outro estado. Era uma forma de você dificultar o rastreio desse dinheiro. Quem indicou sempre é o relator, mas nunca é ele. Sempre é no papel, mas nunca é ele no conteúdo. Então esse era o problema do orçamento secreto. Você não ter a identificação do parlamentar que está realmente indicando. O filho não tinha pai, né? O filho não tinha pai. Quando o filho é bonito, ele tinha pai. Ok, não? Eu sempre quis ser... Fui eu. Eu sempre quis ser pai daquilo que é bom. Mas se alguém faz coisa errada, era uma forma de não ser pai. Entendeu? Era uma forma de não ter como apurar. Um exemplo, um deputado do Rio de Janeiro que mandasse recursos para Tocantins, porque lá ele era amigo de uma OS que ia receber R$10 milhões e ia repartir com ele metade. Ninguém fica sabendo dessa parada. Ninguém fica sabendo. Isso para mim é um mensalão, não é não? Mais grave. Mais grave, mais né? Grave, até porque o mensalão não era legal. Isso aí não é legal, né? Isso é com uma aparência de legalidade. Então, o problema do orçamento secreto está na não identificação do parlamentar. A Câmara, atendendo a uma ordem do Supremo Tribunal Federal, modificou isso.
Agora é um sistema eletrônico, aquilo que você pede para o relator te atender e ele te atender, e é isso mesmo, é você entrar na sala do cara e pedir, me atenda. Claro que quem tem essa força política, muitas vezes, é o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Então, muitas vezes você vai até ele e fala, presidente, preciso dessa demanda, o seu nome vai constar lá. Perfeito, acabou o problema. Porque se alguém mandar um recurso errado ou atrapalhado, dá margem da ASO para a Polícia Federal, para o Ministério Público saber quem está mandando esse recurso e não ficar escondido. O orçamento secreto é isso, é o deputado não colocar o nome dele naquela grana. Eu quero colocar o meu nome. Eu vou no caminho contrário. Eu quero que aquilo que eu conseguir para o meu HC, para o hospital, para a instituição, tenha o meu nome, porque eu estou fazendo aquilo que é correto. Eu levo uma demanda de minha região, levo uma demanda justa, ela é atendida e não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Agora, quem quer fazer coisa errada é onde entra essa questão aí. Boa, eu não sabia que tinha resolvido. Eu já tinha ouvido falar isso aí. Mas isso não está muito recente, não. Essa já tem essa mudança, essa mudança ela veio do ano passado, né? De outubro, né? De outubro. Que a Câmara conseguiu fazer modificar o seu sistema agora. Dá um exemplo. 15 milhões de reais eu destinei agora via relator para minha região, com meu nome. Com meu nome. Você trouxe para cá. Trouxe para cá. Para algum, você tem que falar para qual? Sim, para quem é, para onde vai, como vai, e meu nome tá lá. E para quem que você mandou? Entendeu? Problema nenhum. Consegui agora liberar 15 milhões. E você para onde você vai mandar? Que destino? Para a região inteira, mais para saúde. Tá. Para saúde. 500 mil para um hospital, 300 mil para outro, enfim. Ele foi pulverizado ali em várias. Eu peguei as demandas da minha região. Você pode fazer isso. Eu quero mandar tanto para tal hospital, tanto para tal, tanto para tal. Como é que eu faço isso? De acordo com demanda. Eu falo com os hospitais, falo com as cidades, e isso aí, cara, não tem que ter vergonha, não. Sim, claro. Essa é a luta que o deputado tem que ter pela sua região também. Não só isso, mas também. Sim. Eu defendo aqui mesmo, defendo os meus hospitais, as pessoas que são usuárias do SUS, aí você faz um levantamento de demanda, vê o que precisa e manda para cá o dinheiro. Mas o orçamento secreto, eu acho que ele tem uma outra trava, eu não sei se... Não vou falar com certeza, você vai me esclarecer. Que é o seguinte, é uma verba que fica lá, sempre teve essa verba, ela não é achada, ela tá lá para todo mundo, e você pode pedir. E aí ele tinha uma parte secreta também, porque eles escolhem para quem eles vão passar isso, não necessariamente a demanda necessária. A escolha. A escolha. Você fala a escolha do relator. O relator que fala, eu dou pra isso, não dou pra você. Se você não for amigo, isso tem. Não dou pra você, não dou pra você. Isso tem. Não é distribuição igual. Primeiro, aqueles deputados da oposição genuína, eles também destinaram, o PT destinou recurso do orçamento secreto. Sabiam disso, não? Sim. O PT destinou. Porque são acordos que eles fazem com a Câmara. Dentro da Câmara, compreendendo da Câmara. Mas isso tem também. Deputados que são mais amigos do rei acabam tendo mais dinheiro, porque tem mais abertura. Isso tem. Mas o problema do Brasil não é esse, tá? Não é esse. É uma distorção, por isso que tem que ser às claras, com transparência. Ok. Agora, o detalhe do Brasil, o problema não é esse. Até porque essa fatia do orçamento não é nem tão grande. E ela acaba atendendo, quando feita com seriedade, demandas de interesse público. Maravilha. Chegar um dinheiro num hospital, aí voltamos. Voto distrital. Se nós temos deputados, cada um da sua região, com a mesma situação, você resolve isso no Brasil inteiro com voto distrital. Você me convenceu com essa parada do distrital. Legal, né? Legal. Você resolve muito, aí, cara. Resolve muito. Você votou contra o fundão, não votou? Votei contra. O aumento do fundão. O aumento do fundão. Sim. Vamos lá, sem hipocrisia. Campanha eleitoral tem custo. Tem custo aqui no Brasil, tem custo na Argentina, tem custo na Alemanha, tem custo no Chile, tem custo na França, tem custo em... Até o cara que não usa
fundão eleitoral tem custo. Tem custo. Se Eu o lembro cara... que eu conversei com o Thiago Mitrô, a gente falou antes aqui. Falei, cara, quanto custou a sua eleição? Eu gastei 4 milhões. Falei, caralho, velho, 4 milhões? Eu não gastei nem perto disso. Foi muita grana, eu também assustei. Eu assustei, cara. Custa. Você vai grana. Você vai imprimir o santinho. Um santinho. É de graça? Cai do céu? Não. Não, mas é uma parte o partido dá, tipo assim, mas custa, né? O partido pagou, né? Sim. Com qual dinheiro? Nós temos duas escolhas. Ou de ter o financiamento privado, ou de ter o financiamento público. O Brasil, até antes da Lava Jato, adotava o sistema do financiamento privado, ok? Você é político, não tinha dinheiro público, tinha pouco dinheiro público, você quer ser candidato, você vai arrumar o seu dinheiro. Aí os caras faziam rolo, né? Ia na empresa e tal. Ia na empresa, na Odebrecht, falava, Odebrecht, me dá aqui 2 milhões de reais para minha campanha, que se eu for eleito, você vai ter um contrato de 20 milhões. Ok, não. Então começou essa troca. Aí com o advento, Lava Jato, o Brasil falou, olha, então vamos parar com isso. Vamos parar com o financiamento privado de empresas e permitir só o financiamento público. Foi escolha, tá? Escolha que veio com o advento da Lava Jato. A Lava Jato desmontou um sistema de corrupção no Brasil. Teve abuso? Teve. Teve erro a Lava Jato? Teve. Mas ela desmantelou um sistema de corrupção inegável no Brasil. Ela mostrou isso para o país, que a relação promíscua entre político e empresa acontecia. E nem era às escondidas mais. O negócio virou tão sacanagem que os caras negociavam isso em jantares com várias pessoas. Enfim, era assim. Aí o Brasil então falou, Brasil não, o Supremo falou, não pode mais empresa doar. Se não pode mais empresa doar, só pode pessoa física, limitado a 10% dos rendimentos. Que empresário quer doar para político hoje? Nenhum. Porque a doação tem que ser por dentro. Por dentro. O empresário vai doar para político, aparecer no CPF dele, tem que ser até 10% dos rendimentos, é um negócio meio louco. Então, afastou a questão empresarial da política. Mas você tem que ter dinheiro. Aí o que o Supremo disse? Então tem que ser dinheiro público. Tem que vir de algum lugar. Então aí chegamos no fundo eleitoral. Diante deste cenário em que não há financiamento privado, o fundo eleitoral ele é necessário. Isso é Partido Novo que entende, isso é PT, isso é PSOL. Todo mundo entende que hoje no Brasil nós precisamos ter dinheiro. Aí você disse, mas o partido que banca? Ele banca o dinheiro do fundo. O dinheiro vem de algum lugar, ou vem da empresa, porque partido e político não geram riqueza. Eu não vendo celular para ter dinheiro. Eu sou deputado, eu não posso fazer isso. Ok? Não. Então, a riqueza que vem hoje para poder bancar uma campanha é o dinheiro público, que é o financiamento público de campanha. Até aqui estamos ok, diante do cenário. Eu até discordo. Eu acho que nós temos que lutar para que o Brasil retome um financiamento empresarial por dentro. Por dentro. Não tem problema nenhum a pessoa ser financiada por um grupo empresarial, desde que ela assuma isso. E aí o eleitor fica à vontade para votar no cara que é financiado pela indústria de arma, no cara que é financiado pelas ONGs ambientais, no cara que é financiado pelas ONGs do meio ambiente, do cachorro. Pela fazenda. Pela igreja. Você vai saber quem é quem. Estados Unidos é bem assim. O lobby ele é legalizado. E você sabe em quem você vota. Então o Brasil talvez poderia caminhar para isso, mas não tem maturidade ainda. Então o financiamento é público. Só que qual é o tamanho do financiamento público? Por que é que eu votei contra o aumento do fundão eleitoral? Votei não. Porque eu acho que 2 bilhões já é bastante. É uma questão numérica. E eu fiz campanha com 600 mil reais. Uma boa campanha. Não gastei 4 milhões igual o outro gastou. Não gastei isso. Gastei 600 mil na minha campanha, registrado pelo TSE. Fiz campanha e sou deputado federal. Ok? Eu acho que subir de 2 bilhões para 5 bilhões é muita coisa. Mas qual que é o parâmetro disso? É um parâmetro numérico realmente, é ponderação, é dizer, olha, o povo na pandemia sofreu, perdeu o emprego, perdeu tudo, político aumentar dinheiro para a campanha, não há um entendimento da população sobre isso. Vai contra, né, cara? Vai contra tudo. Não dá. Então eu votei contra, mas não com hipocrisia.
Por isso que eu falo que é importante analisar o projeto. Não é com hipocrisia, porque não tem que ter financiamento público. Peraí, gente. O santinho que você entrega, vem de onde? Brota, não brota. Tem dinheiro para pagar isso. Se eu vou pedir voto, vou abastecer o carro. Tem que ter dinheiro para você abastecer o carro. Ah, Ricardo, mas eu defendo que ninguém tenha nada. Tá bom. Então quem é rico vai ter benefício sobre quem não tem nada. Aí você exclui quem não tem grana. Quem não tem grana, você vai alijar da política. O problema que eu vejo é que parece que o sistema ele anda de uma forma que ele quer te forçar a pegar essa grana. Mesmo que você não queira. Não, precisa. Hoje precisa. Não, precisa. Então, mas mesmo que você não queira, não, eu não quero usar o dinheiro. Precisa. Mas ele quer te forçar a usar esse dinheiro. Né? Você pega, por exemplo, o Partido Novo, que a gente falou aqui. Ele fala que não usa. E ele quer devolver o dinheiro. Ele não consegue devolver o dinheiro. Ele tem que gastar uma grana com advogados para tentar devolver esse dinheiro. Eu vou dar um exemplo aqui também a gente falou do Dr. Sando. Dr. Sando, ele é um youtuber também. Ele ganha uma grana do YouTube, com as lives que ele faz. Sim. Né, o cara tem quase 1 milhão de seguidores no YouTube. Tem uma parada que eu vi que tá acontecendo do YouTube não monetizar mais canais políticos. Cara, se aquilo ali é uma receita pro político se bancar e não precisar pegar uma verba, por quê? Por que não monetizar? É um erro. Né? Então, assim, eu vejo que isso vai andando de uma forma para ir sempre jogando o político para aquele caminho que, você tem que usar esse fundo, né? É isso. O Partido Novo é um partido que tem posição, mas lá não tem nenhum cara que é pobre e que é deputado. É tudo cara que tem grana, óbvio, né? Porque precisa, o cara usa o dinheiro dele para fazer campanha. Neste sistema, você exclui. Não Partido Novo, que ele é coerente com aquilo que ele pensa. Mas se você falar que você não vai ter mais dinheiro para campanha e que só quem tem dinheiro consegue fazer campanha, você exclui quem não tem dinheiro. Então, por isso que o financiamento público hoje ele é necessário. Porque não tem financiamento privado. Não tem, não pode. É crime, vai preso. Então, mas qual que é o tamanho disso hoje? Qual que é o tamanho? 2 bilhões? 5 bilhões? 2 bilhões já é muito. É muita grana. Já é muita grana. 5 bilhões, como os caras colocaram, é muito dinheiro. Não precisava. E ela não divide de forma igual, né? E tá nas mãos de caciques. Quem é dono de partido tem a fatia do fundo. Por exemplo, União Brasil, que é um partido que se formou agora. Fruto de uma união do PSL com o DEM. Sabe quantos milhões os caras vão ter de fundo? 900 milhões de reais. Caralho. Mano, não é para amador não, hein? E sabe quem vai dividir esse dinheiro? O presidente do partido. Pois é, cara. Se ele olha pra você e fala, cara, você é um cara bacana, tô aqui pra você 2 milhões. Olhou pra ele, você não é muito bacana não, eu tô aqui 100 mil. Então... E você tem que gastar do jeito que você quiser, né? Parece que não, tem que prestar conta. Tem que prestar conta. Só com temas eleitorais, só com temas eleitorais. Claro, durante a eleição, claro. Mas hoje é o que você pode gastar? Porque você não pode mais fazer show, você não pode mais fazer camisa. O que você pode fazer hoje não é o santinho e papel, é informativo, gastos com comitê. Impulsionamento na internet. Impulsionamento que pode. Que vai uma grana, porque né? eu ia te falar, pensa como que você vai gastar 900 milhões... com panfletagem? Mano, impulsionar mas aí ele vai repartir com os candidatos. Não, eu sei, com todos. Mas aí a gente tem noção... muita grana. Isso, do valor. Olha a quantidade de valor pra fazer isso. É muita grana. E nessa hora dá pra fazer um rolo, dependendo do cara, né? Imagine só, a pessoa eu impulsionei ali no Google. O que não quer ganhar, né? No Google não dá nem pra fazer rolo. Na rádio. Não, sabe onde faz rolo? Com gráfica. Na gráfica. Eu rodei 10 milhões de papel, rodou nenhum. Mas eu vou te falar, eu acho que fechei o cara 10 outdoors ali. E eu fechei nenhum. Não pôs nenhum. Que o cara quer ganhar, Cabeleiro. Eu acho que o dinheiro ele gasta. Até porque não é dele. Alguns não, viu? Será? Alguns. O cara quer entrar. Alguns não. Alguns não. Tem gente que, infelizmente, ainda... Lembra das candidatas laranjas que nós tivemos? Você botar dinheiro do fundo eleitoral para mulheres que não têm voto nenhum, só para falar que gastou com gráfica 1 milhão de reais ali por mulher que não teve voto nenhum. Na verdade, é um dinheiro que retorna para outra
Sim. Por outro O lado. Brasil não é pra amadores, né? não. Ainda bem que eu tô vendo, assim, que tá mudando, assim, sabe? É, Assim. gente nova, Assim. igual você tá entrando e Assim. quer mostrar, quer fazer diferente. Assim. Eu acho que esse é o caminho, assim, verdade. sabe? Tem que... É verdade. Teve uma pessoa que teve no podcast com a gente, que tá lá dentro da Câmara, não é deputado, Tá. mas ele virou pra mim e falou assim, Rodrigo, você não tem noção, assim, que são poucas pessoas que mandam lá dentro. Se você tiver uma pessoa que tem opinião, que tenha trabalho, que queira mostrar serviço lá dentro, pode ter certeza que faz a diferença. É verdade. Ele virou pra mim e falou assim, cara, ali dentro da Câmara tem 513 deputados, que manda uns 40. O resto Ou até chega, menos. o resto chega lá e só fala assim, o que é pra mim fazer hoje? O que é pra mim fazer hoje? É isso. Não tem opinião. Muitos são Não sei. assim. É verdade. E eu queria até pegar essa opinião sua também, porque eu também vi um cara falar que a gente fica aqui nessa batalha aqui de Claro, fora, né? O eleitor brigando, né? Claro. A gente passou por um tempo aí que marido largou de mulher. por Grupo causa de família vira um política. inferno. Cara, Vira um pô. inferno. Acaba todos. Tio que não conversa com sobrinho, é aquela loucura. O tio é né, bolsonarista, o sobrinho é Lula. Geralmente Geralmente é isso, não, Valério? É terrível. Geralmente cara, é terrível. E eu ouvi falar que, tipo assim, cara, você tem que ver o clima lá dentro, que é muito amor lá dentro. Nós tomamos cerveja, Vou te almoça contar uma junto. história aqui. Ah. Vou te contar uma história. Eu cheguei na Câmara faz 2 anos, eu era suplente, né? Faleceram 2 deputados, eu era segundo suplente e entrei na Câmara. Então, pra mim, também é um mundo novo a Câmara. Uma das minhas primeiras cenas que eu me deparei, eu sou deputado, esse bottom aqui é de deputado, colocamos o bottom pra entrar na Câmara. E chegando... É um bottom do Congresso? É do Congresso, é. Legal. É isso. Aí você chega na Câmara e uma das primeiras cenas tem ali um local, tem um plenário, no plenário ali tem um café, que a gente toma ali um café, uma água, enfim. Eu vi uma roda de deputados, uns 6, 7 do PT e o Hélio, sabe? O Hélio Bolsonaro do Rio de Janeiro, o Negrão. Eu falo, Sim, o Hélio Negrão. é um... Pô, cara, gente fina, bacana o cara. Mas contando piada com os deputados do PT. Os caras ali cascando o bico e o Hélio contando piada. O Hélio, ele é um defensor do Bolsonaro. Ele fica sempre atrás do Bolsonaro, né? Fica sempre atrás ali, o Hélio. Muito bacana, viu? Muito bacana. Eu falo que ali... Será que era uma piada homofóbica? Não, os caras cascando o bico. Aí, eu que estava chegando na Câmara, falei, cara, eu achava que os caras pegavam aqui no... Era só porrada. Não é nada. Então, um recado que eu passo pra você, que fica aí às vezes brigando, tem filho que para de falar com o pai. Os caras lá dentro, claro, discutem no plenário, vai ter uma discussão. Tem a sua posição. Mas ali fora, os caras estão se abraçando, estão trocando ideias, estão conversando de família. Então, é como aqui no podcast, é como... A gente sai daqui, se abraça ali fora. Então é uma bobagem muito grande brigar, parar com relação de família, porque eles não fazem isso. Não fazem. Então é importante você falar sobre isso aí, para que as famílias não fiquem nessa... Quer votar no Lula? Vota em Lula. Quer votar em Bolsonaro? Vota em Bolsonaro. Exponha a sua ideia, mas brigar por isso é bobagem realmente. Isso é meio que... Quem sabe... Talvez até um personagem do Bolsonaro e do Lula. Imagina, será que os dois têm um WhatsApp e um manda o WhatsApp pro outro? Eles é amigo? Eu acho que não. Eu acho que nesse nível não. Mas a turma de um fala com a turma do outro. Certeza. Fala. Né, Bom, eu relatei pra vocês aqui. O Hélio... o Hélio realmente é um cara bem bacana. Conversa, conta piada. Mas ali, deputados do PT com o Hélio no meio disso tudo. E essa questão do Daniel Silveira? O que você... votou lá? Eu votei o seguinte, votei para que ele fique preso, ok? Quando nós votamos lá não é que para que ele fique preso, o que nós votamos é se ele cometeu crime ou não. Uma coisa é imunidade parlamentar por opinião, palavra e voto. Se eu falar aqui no seu programa que um político tal cometeu um ato irregular, se eu falar no seu programa que uma licitação foi fraudada, se eu falar aqui em seu programa que fulano de tal cometeu tal erro, eu não sou punido. Porque eu tenho a imunidade parlamentar pelas minhas opiniões, palavras e votos. Eu posso falar, eu posso desconfiar, eu posso apurar livremente.
Esse é o meu direito como parlamentar. É uma mas das não suas funções, né? É desconfiar, ir lá e verificar. Mas não é por mim isso, é pelo povo. É uma garantia que eu tenho pelas pessoas. Se eu desconfiar que o governo federal está comprando leite condensado mais caro, eu posso denunciar e eu não vou ser punido por isso. Ok? Isso é liberdade para opinar, para falar. Mas eu não posso aqui falar que eu vou matar alguém. Eu não posso aqui dizer que fulano de tal tem que ser linchado em praça pública. Isso não é opinião. Isso é incitação ao crime. Eu não posso aqui falar que ao sair daqui eu vou pegar o Arthur ali de porrada ali fora. Não posso falar isso. Porque isso eu estou cometendo outros crimes que não são de minha opinião, que não são de minha apuração. O Daniel Silveira extrapolou. Ele disse que ministros deveriam ser linchados em praça pública. Mais ou menos isso que ele disse. Não pode fazer isso, porque alguém pode linchar realmente. É uma responsabilidade. Ele é imune para poder denunciar, para poder falar, mas a fala depende do que você fala. Você não pode incitar outro crime, sabe? Então, ele exagerou. E acho que ele respondeu corretamente pelos seus crimes. Acho outra coisa, que a sentença dada pelo Supremo Tribunal Federal foi muito pesada. Também foram 9 anos de prisão. Eu também achei pesado. Você não acha que tinha que ter uma imunidade popular? Era o que eu ia falar agora, sabe por quê, por exemplo? Imunidade parlamentar? Cara, porque eu vou te falar, quero falar que o leite condensado foi caro pra caralho, mano. Mas você pode. Entendeu? Você pode. Mas você vai que você vê, esse dia pra trás a gente teve um cara pouco... Cara, e essas coisas que vão fazer na política chegar em alguns lugares que ela está hoje, né? Eu lembro muito bem de um cara virar no avião e falar assim, eu tenho vergonha do STF pro ministro. E o ministro do STF manda prender o cara, mano. Não pode. Abuso de poder. Essa é a situação, você entende? E é porque a gente não tem imunidade popular. Você pega teve um caso do humorista do Danilo Gentili, né? Que ele teve uma parada dele lá com aquela deputada, fugiu o nome dela, Maria do Rosário, né? Cara, mulher mandou vários processos no cara, mano. Em cima dele, né? Em cima dele. A Constituição é clara. Ninguém pode ter a sua opinião reprimida previamente. Isso é termo constitucional. Você pode abrir o seu microfone e falar aquilo que você bem entender. Você pode. A Constituição te assegura isso. Agora, a Constituição ela traz um limite para a opinião, que é o ataque à honra. Esse ato de um ministro do Supremo que mandou prender uma pessoa que disse que o Supremo é uma vergonha, isso, na minha opinião, é um abuso de autoridade. Isso não está cobertado pela lei. A lei não dá a ele esse poder, nem esse direito. Agora, a lei ela é clara ao falar o seguinte: ninguém pode ter a opinião reprimida ou analisada previamente. Não pode ter um censor do governo aqui nessa porta olhando para você, qual vai ser a pauta que você vai tratar, olhando sua pauta, isso você pode, isso você não pode. Isso é censura. Então você é livre para falar. Só que na medida de sua liberdade para falar, você é responsável pelas suas palavras. Então, se você ofender a honra de alguém, imagine que você fale que alguém é isso ou aquilo outro, essa pessoa pode te reparar posteriormente. Ela não pode te proibir previamente, mas ela pode reparar posteriormente. Mas é isso que é imunidade popular. Porque você, como deputado, pode falar: ó, eu acho que aquele deputado está roubando, eu acho que aquele deputado está... Desde que relacionado ao mandato. Eu não sou autorizado a, por exemplo, chegar no estádio de futebol e xingar a mãe do juiz. Não tenho essa autorização. Você não tem imunidade para isso, é só do mandato. Só desde que relacionado a apurações que eu eventualmente vá fazer ou que estão acontecendo. Porque essa imunidade ela não é do parlamentar, ela é para proteger a atuação correta do parlamentar. Por isso que o Supremo tem relativizado isso e corretamente. O parlamentar não é imune a tudo, não. Eu não posso chegar numa tribuna de uma Câmara Federal e falar que tal mulher traiu o marido de um deputado. Não posso. Isso não é imunidade parlamentar.
E isso aí foge das competências parlamentares. Por isso que eu digo, o texto legal e da Constituição ele é muito correto. O problema é a interpretação que se faz disso. Por exemplo, Daniel Silveira quer interpretar a imunidade parlamentar como sendo uma imunidade para cometimento de abusos. E não é isso. Mas qual é o limite disso? O Aristóteles já dizia. A virtude está no meio, é na ponderação, é na análise caso a caso. É isso. Acho que não tem... Agora, não se pode também permitir a não penalização da palavra. Porque se você não penalizar quem comete excesso, parlamentar ou não, você está permitindo que vidas possam ser desfeitas. É uma semente que você planta errada ali, né? Você vai nascer uma coisa muito ruim disso, né? É isso. Tem que ter... Eu acho que a gente... Eu estou na comunicação, eu apresento rádio. Sim. E a gente tem que ter muita responsabilidade para não acabar com vidas também, porque eu já vi a Escola Naval, acho que foi exemplo disso, né? Um caso consagrado, denúncias de estupro que não se configuram, que não avançam, porque a gente está a tratar de política, ok, mas quando você libera tudo, você está a tratar de vidas e de outras situações que são bem graves. Eu entendo o que você fala sobre responsabilidade, sobre o que você fala. Mas eu vejo um outro grande problema que está aumentando, eu acho que está aumentando e muito, que é sobre responsabilizar muito tudo que você fala, sabe? Qualquer posição sua hoje, o cara pode vir aqui depois e te cobrar uma postura, sabe? Mas e aí você acaba tendo que ficar calado. Eu já fui processado, viu? Muitas vezes. Eu faço rádio. Como radialista você foi processado. Demais. Tipo, querer calar a sua sempre voz. Ganhei, viu? Mas sempre ganhei. A justiça, e há um precedente do Supremo Tribunal Federal que críticas severas, ainda que... Escreve assim, ainda que isso envolva a verve do autor ou ao sentimento do autor, não podem ser punidas. Exceto se você contar a mentira. Fulano estuprou alguém. O fulano não estuprou alguém. Gente, isso é sério. Não, sim. Isso tem que ser punido. Então, mas um fato apurado pela justiça tem que ser apurado. Imagine só, o Ministério Público está investigando um fato. Está investigando que tal prefeito teria roubado lápis. Roubou dinheiro para comprar lápis, roubou dinheiro. Você abre um... Tem que apurar mesmo. Esse prefeito aí tem que ser apurado. Tem que ser investigado. Nenhum problema nisso. Você não será punido por isso. Não será. Se for punido em primeira instância, na segunda reverte. Desde que seja baseado num fato real, investigado. Agora, uma coisa é falar, o cara roubou mesmo. O cara roubou, depois prova que não roubou. Você tem que estar afirmando, né? Entendeu? Tá afirmando. Tem que saber como fala. Então, claro, roubou. Se o cara roubou mesmo, chama-se exceção da verdade. Num processo de calúnia, se você mostrar que o cara realmente roubou, você é livre. Aliás, o crime de calúnia prevê a chamada exceção da verdade. Você fala assim, fulano roubou uma lata de cerveja. Pegou e levou embora a lata de cerveja. O cara te processa. Se você provar que ele realmente roubou, você é livre do processo. É livre. E se der sua opinião? Eu acho que roubou. Cuidado. E se o cara não roubou, você não destrói uma vida? Sim. Então, se o cara não roubou. Esse é o problema. Não é uma simples opinião, né? E se o cara não roubou? Chega a uma acusação, né? O problema é se o cara não roubou. Aí se destrói uma vida. E não há imunidade para isso, nem de político, nem de ninguém. Sim. Ô, Ricardo, só te perguntar aqui mais uma coisa aqui. O que você acha do Moro ter desistido e agora do Dória ter desistido também, né? O Moro é o ser humano mais errante que tem no mundo, né? Eu acho isso. É o primeiro que errou ao abandonar a 13ª Vara Federal de Curitiba para se lançar na política. Deu margem à interpretação de que ele estava planejando isso antes. Deu margem, né? Porque o cara condena o Lula. Condena. E não vou aqui analisar a condenação de Lula. Para mim, Lula não é um cara inocente, tá? Não é um cara inocente. Para mim, o Lula sofreu um processo viciado. Existem diferenças nisso. Uma coisa é você falar que o fulano é inocente. Fulano não roubou essa lata de cerveja. Ele nunca relou a mão aqui.
Outra coisa é você falar que o processo que julgou ele por roubar essa lata de cerveja é um processo que tem vícios. É bem diferente. Não vou opinar sobre o Lula culpado ou inocente. Cara, assim, até te cortando antes de você continuar, eu tenho um pouco de medo, assim, do PT. Mas é. Sabe? Principalmente se você analisar fatos, né? Igual o prefeito aqui de São Paulo, Celso Daniel. Depois teve um Eduardo Campos, que era para ser presidente do Brasil. Teve um ministro, né? Do STF. Teori Zavascki. Teve uma parada com o Bolsonaro de uma facada também. Você analisando todos esses fatos e quem se beneficia com esses fatos é um pouco estranho, assim. Mas eu acredito aqui, eu sou um pouco contrário à teoria da conspiração. Para que eu possa comprar uma tese, eu tenho que estar muito bem provado. Entendi. E nesses casos que você citou, o caso do prefeito assassinado, era um caso de um relacionamento que ele tinha, o tal do Sombra. Eram situações ali deles, o caso do Teori Zavascki, um acidente que teve apuração da Aeronáutica, Polícia Federal, o próprio Eduardo Campos teve uma apuração profunda. Não vou dizer que sim nem que não, é como o Jô dizia, se esse copo me dizer bom dia, eu digo bom dia copo. Enfim, mas enquanto não há algo mais comprobatório para mim, eu tenho uma tendência a não levar adiante teorias da conspiração. Mas enfim, eu falava sobre... Do Moro. O Moro é o ser mais errante, na minha opinião, que teve, porque o Moro não deveria ter saído da 13ª Vara Federal. Ao sair dessa condição de juiz e ao participar do governo, que é o antagonista, aquele que ele condenou, ele dá margem para opiniões e margem, claro que dá margem para falar que ele estava planejando isso, por mais que ele diga que não. E aí o Moro entra no governo Bolsonaro, ajudado pela Lava Jato. Bolsonaro foi inegavelmente ajudado por essa operação, não diretamente, mas indiretamente com o discurso que ele travava. E aí o Moro entra para ser ministro da Justiça desse governo, visando a vaga no Supremo. Ok? Ao perceber que o Bolsonaro não ia colocá-lo no Supremo, ele começa a se rebelar, achando que era maior do que o próprio Bolsonaro. O Moro chegou a pensar no momento em que, ao sair do governo, ele iria abalar as estruturas do governo. E o Moro sai do governo e nada muda. Nada muda. O governo continua o mesmo. Se prova apenas que o compromisso desse governo não é o combate à corrupção, e nunca foi. Falo com independência aqui, não é assim, não estou sendo contra Bolsonaro, nem a favor do Bolsonaro, ou contra PT, nem a favor do PT. Eu tento, assim, aquilo que eu vejo, fazer uma interpretação. Eu estou interpretando aquilo que eu vejo. Aí você vê que o Moro se filiou a um partido, ao Podemos, lança como candidato à presidência da República, um partido pequeno, com pouca estrutura. E o Moro queria mais estrutura, ele deixou claro isso. Aí ele sai desse partido, no final ali do prazo para filiação, entra no União Brasil, que é um retalho de PSL com DEM. É um partido gigante, é um monstro com dinheiro, mas é um partido que tem gente que puxa para cá, gente que puxa para lá, e puxaram o tapete dele, já logo de início. Ao ponto de falar, presidente você não é. Você só pode ser candidato a deputado federal. O que a União Brasil disse. Por quê? Porque imaginam que o Moro pode ter uma boa votação e vai puxar outros deputados. Agora imagine a seguinte cena. Tem gente investigada nesse partido. Até pela própria Lava Jato. Imagine só. Imagine o Moro agora, imagine a cena hipotética. Elegendo quem a Lava Jato investigou. Que coisa linda, hein? Se ele disputar para deputado federal. Porque é o que estão colocando para ele. Ele está falando agora que ele quer disputar para o Senado. Para o Senado. Eu tenho ouvido que a União Brasil não quer ele no Senado, porque no Senado ele não puxa ninguém. Só quer usar o Moro. União Brasil quer usar o Moro para eleger outros políticos, alguns que foram investigados na Operação Lava Jato. Que bonito isso, hein? Você acha que a jogada ele deveria ter ficado no Podemos?
Era Ele deveria ter ficado escolhido, um magistrado. porque lá, Não, o certo era o magistrado. Primeiro também era acho, ter ficado cara. na Vara Federal de Curitiba, pô, lá. Aí foi uma maior cagada mesmo. Aí ele foi ser ministro da Justiça acreditando no papo do Bolsonaro de que ele seria ministro do Supremo. Só que o Bolsonaro não quis criar escorpião para picá-lo depois. Aí o Bolsonaro disse que não ia indicá-lo para o Supremo. Aí ele começou a se rebelar achando que poderia ser maior do que o governo. E não foi. Não foi maior do que o governo. Não foi. Ele saiu do governo, 3 dias depois, Moro era a página virada para o governo. Mas foi. aquela parada do federal existiu, né? Que ele queria mudar. Ele queria uma justificativa pra mudar um delegado federal e o Bolsonaro não deu, né? Mas isso aí é Você acha que desculpa lá pra ele não sair era também. mais encher o copo, vou vazar porque tá É cheio? isso, é encontrar um motivo. É a esposa que quer separar do marido. Entendi. Se a esposa gosta do marido, ela acaba relevando, e vice-versa. O marido também releva. O marido ronca à noite, não sei o quê. Mas se a esposa quer largar, ela fala, pô, esse cara só ronca à noite, não aguento mais ele. Ela arruma um motivo. Cara, eu Não me dá o tinha- carinho que eu devia ter Eu tido. não tinha pensado nisso. Que dilema, hein, mano? Se ele virar... Se ele sair pra deputado, ele vai eleger um Ele tanto. vai eleger gente que é investigada não apenas em Lava Jato, mas em outros processos. Com improbidade administrativa, ele vai eleger um tantão que ele nem sabe. Que ele vai ter mais de 1 milhão de votos. Ele vai ter. Vai ter mais de 1 milhão de votos, 2 milhões. Ele vai eleger um montão com ele. E é o que a União Brasil quer do Sérgio Moro. E o Brasil vai cobrar essa fatura do Sérgio Moro. Cara, ele vai ter que cobrar. sair do Brasil, mano. Infelizmente. Vai ter que sair cobrar. do Brasil. Ou ele sai para o Senado, que no Senado não tem esse efeito. O Senado o voto é só dele, não passa para ninguém e ponto final. Mas será que ele ganha pra senador, você acha? Não, Que se ele quiser tem ter esses 2 se ele milhões de quiser votos? ter o mínimo de dignidade, ele sai para o Senado. E Se ele sair para vai. deputado, ele rasgou a dignidade dele. Eu penso assim. E você acha Ele que rasga. a União Brasil deixa ele sair pro Senado? Não querem. Não querem. Não querem. Ainda não sei se vão abrir para ele essa possibilidade, mas não querem. Querem vê-lo como deputado para eleger muita gente lá que não seria eleita. E sua próxima eleição? Bora para reeleição. Pré-candidato. Agora com mais voto ainda, né? Porque Ué, agora tomara você tá, Deus, ué. Você tá com uma bancada poderosa aí, Sim, né? tomara Deus. Eu não sei se pode falar disso aí. Eu não Pode, sei se é à vontade. uma estratégia, né? Mas Não, pode. defender os aposentados é muito Ah, não, bom, sim, né, sim. cara? Garrei de coração, viu? Ninguém faz isso Não, lá ninguém hoje, faz. né? Hoje, eu falei já fora do ar com vocês, nós temos bancada da bala, bancada evangélica, bancada de meio ambiente, bancada de tudo. Nós não temos bancada em Brasília, na Câmara, da pessoa idosa. Não tem. É incrível isso, né? Não tem. E estamos criando essa bancada de idosos. Muitos falam, mas o idoso não vota mais, tem 70 anos, vota facultativo. Mas é um bando de besta que não sabe o que fala, porque não tem gente mais leal do que o idoso. Quem que é leal é o idoso. Você confia no seu avô? Essa é a pergunta. Você chega no seu avô, você confia nele? Confia. Demais da conta. É a pessoa idosa. É a pessoa idosa. Você acha que dessa vez vai uns 200 mil votos? Não, nem penso nisso, não. deixa o futuro Dessa dizer. vez vocês vão ter não tô nem muitos votos, pensando viu, nisso. mano? milhões, 2 Você e o milhões de Sandro votos. vão ter muitos votos. Ô, Ricardo, cara, eu quero te agradecer demais, mano. Assim, Obrigado, você viu? ter disponibilizado esse tempo seu. Eu quero te convidar pra outras vezes, assim, você fala... E tomando cerveja fica bom demais, Pô, velho. Vai dar a cerveja próxima. esquentou, Não, mano. vou trazer Fica até bom uma gelada, hein? Trazer o copo da Termolar Trazer mesmo. o copo da Termolar Traz pra gelo. não- Termolar. pra não- Gelo. A gente tem um copo térmico muito legal que não deixa... Como chama aquele copo térmico lá? É, que o povo então, brinca é o bastante da lá? Stanley. O Stanley. É aquele lá, o Não, mas no Stanley Stanley é o não. mais Nutella. O nosso é É, o o Termolar, nosso é o- ele É uma raiz. É, é mais manda raiz pra raizão, gente, brabo é isso aí. demais e ignorante. isso. Eu Vamos acho falar que deles aí, a gente então. poderia conversar por horas e horas. O doutor Ricardo é muito, muito bacana mesmo. Fala Obrigado, Foi muito... viu? bem bacana Obrigado. mesmo. E uma voz agradável. Uma voz de ouvir, agradável, uma voz né? Ah, Pô, você vai muito falando bom. assim... Eu sou gago, sabia? Ah, para. Mentira. É verdade, sou gago, Mentira. rapaz. Mas você tava cantando esse Que eu tô tempo? conversando, que eu tô conversando aqui com vocês em rádio. Em coisa, se eu conversar com vocês fora tomando cerveja, não sai uma palavra. Para. pelo É, amor tem de que mudar o Deus. tom, né? Mas aprende, viu? É só gago mesmo. Ó, vou aproveitar a sua Caramba. presença aqui. Vou agradecer Vamos lá. alguns parceiros nossos aí. Tem aí, Pedrão, quem que a gente vai agradecer aí? O Pô, o Posto Rafa, né? hein? Legal. Se não fosse ele, a gente não tava aqui, sempre abastecendo os nossos veículos aí.
Um abraço pra galera do Divide, né? Rafa. Abastecimento. Acho que Sim. só ele faz isso, hein? Muito bom isso É aí. isso aí. Tem mais alguém? Futuristic Games, Futuristic. entra lá no nosso site www.futuristicgames.com.br, brinquedos, jogos, videogame. A gente entrega em todo o Brasil e é muito rápido. Lá você consegue parcelar, frete grátis, é muito bacana. Entra lá. O Badião é mais do que uma empresa, hoje é uma marca, são várias empresas administradas por essa família. Se você sabe que é o Badião, pode acreditar, você vai receber sempre o melhor. Badião. Abraço pra família Badião. A gente falou do copo térmico, não tem como ser melhor do que a Termolar, até porque tudo que é bom dura mais. Dia 3 a gente vai estar com a presidente da Termolar aqui com a gente. Viu? Caraca, ó. Você da Parceiro hora. internacional. Pô, e o Taiwan Hotel, conhece o Taiwan Hotel? Fera! Esse, ó. É, Como que um tá- radialista falaria o nome dele? É Hotel Taiwan? Mas eu não sou nada, eu sou mentira. Você sabe que a gente tá hospedado lá e é muito bom Tá lá, ficar que lá. bacana, é muito fantástico legal. mesmo. Quero Muito bom. agradecer o pessoal lá do Taiwan. Tem um os quartos centro aqui de incríveis. eventos em Ribeirão Preto, que é o Taiwan, tem que é muito bom também, viu? É lá que vai ter o show do Roberto Carlos, se não me engano. bom, Parece bom. que fala muita coisa lá. Muito bom. Muito bom. Muito acontece lá. Galera, obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Se inscrevam no obrigado. nosso canal. Segue o Dr. Ricardo. Tem Instagram também? Tenho. @Ricardo Silva. @Ricardo Silva. No Instagram e no Facebook. Eu acho que é Ricardo Silva RP. E o Se eu não YouTube? Tem um canal Eu forte? tenho um canal lá que eu comecei, mas não, zero ainda. Pô, mano. Zero. Não, eu vou começar no Cadê YouTube. as lives com o Dr. Sandro? Leva Tá no- aquela galera o meu lá, Facebook mano. é fortíssimo. Meu Facebook. Ah, eu fiz aí, ó. uma live, ó. Que top, que top. Fiz uma live nessa semana sobre combustíveis, descendo o corrente nela. Legal. Ela já teve, ó, 23 mil curtidas. Eu vou querer ver ela depois. Depois vai 256 mil visualizações. Caraca. Tem live aqui no meu Facebook, eu fiz uma aqui, eu vou até abrir, tá até destacada. Meu Facebook é Ricardo Silva, busca aí a página verificada. Essa aqui tá 1.500.000. Meu Facebook é forte. Mano, tem que fazer Que isso massa, no hein? YouTube. É. Essas Ganha dinheiro, visualizações, pô. Eu tô de bobo aí. Rapaz, o Dr. Sandro no YouTube, eu acho que ele tá tirando quase 40 mil reais por mês. Uai, mas mano. ele tá bom demais. Tem que Sabe que o político ganhar dinheiro em rede social não tem problema. O que ele não pode fazer é usar a estrutura do gabinete para rede social. Não pode. Sim. Que é paga com o dinheiro do povo. Foi o que o Cajuru teve problema aí recentemente, que ele monetiza os vídeos dele, mas tava usando um assessor do gabinete. Não pode. Mas não vejo nenhum problema. Gente, política não é profissão, não. O cara tem que ter profissão fora da política. Não pode viver só da política de jeito nenhum. Claro. eu Seja também acho. como advogado, como engenheiro, como rede social, não tem nenhum problema. O que não pode é usar a estrutura pública, paga com dinheiro público, para poder manter ganhos particulares. Acho que são não pode. coisas que vão mudando isso É aí, né? isso, Tipo, vai. padre não pode casar. Eu acredito que um tempo o padre É. vai acabar casando. Né? Desculpa isso quem acha ruim Aí o isso Rodrigão aí. vai ser padre. Pode ser, quem sabe. Cara, eu tava mas falando que eu tô é- quase convertendo. Então, Quem mas isso sabe? é complicado. Você falou de padre casado. Mano, a mulher dele vai ser sempre a última a chegar. Então, acho que não rola, não, hein? Essa E que piadinha. não seja mula sem cabeça. Puxa! Galera, obrigado aí mais Valeu. uma vez aí. Valeu. Tamo junto. Fui.